preservando a vida de cada um, continue dando sabedoria para que possa colocar em prática tudo aquilo que o Senhor colocar no coração. E eu profetizo um tempo que esses jovens vão ganhar muitas almas para Jesus. Eu profetizo um tempo que vai ter que buscar cadeira a quantidade de jovens que vai entrar por esta porta. Glória a Deus. Quem achou, diga vitória. Eu quero compartilhar com vocês a partir do verso 31, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo é o de número 31, até o versículo 37, que diz: E disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então, os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: É já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exortai-vos a que comas alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, repartindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Porém, tomar vossos assentos. Meus irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, é um texto um pouco extenso, mas alguns versículos que lemos aqui, e dentro de alguns minutos eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração para as nossas vidas nesta noite. Todos nós somos sabedores que o apóstolo Paulo, a qual o texto está se referindo, todos nós sabemos que o apóstolo Paulo se tornou um grande instrumento na mão do Senhor. Foi um grande evangelista e por onde quer que ele passou, o nome do Senhor foi glorificado. A sua transformação de vida foi uma grande motivação para que o mesmo pudesse fazer a grande obra do Senhor, que é de ir pregar o evangelho. E o apóstolo Paulo, desde a sua conversão, ele teve essa sede sobre seu coração de pregar a palavra de Deus, de anunciar as boas novas, de mostrar quem está em sua volta, o que o poder da presença de Jesus é capaz de fazer na vida de um homem. Todos nós somos sabedores que o mesmo teve muitas barreiras pelo seu percorrer no evangelho, e uma dessas barreiras foi o texto em que citamos aqui. O capítulo 27 vai narrar, não só o 27 como o 26, vai narrar a história do apóstolo Paulo fazendo uma viagem. E esta viagem é algo interessante, porque quando nós falamos de viagem acerca do evangelho, nós pensamos, ou melhor dizendo, logo penso, antes de concluir esse texto, que era uma viagem para exaltação, era uma viagem de uma mudança de ambiente para que o evangelho pudesse continuar sendo exaltado. Eu não sei você, mas durante esse percurso no evangelho, durante esse caminho,
muitas vidas profetizou, e creio que foi boca de Deus para a minha vida, acerca de um propósito. Dentro desse propósito, que eu iria fazer, pastor, muitas viagens para pregoar a palavra. E quando fala de viagem, logo nosso coração fica motivado e crendo no momento de exaltação, no momento de um novo ciclo com o Senhor. Só que o texto me confronta que essa viagem que o apóstolo Paulo está fazendo não é um momento para a exaltação do mesmo. Não era o momento dele estar saindo de uma luta espiritual para um momento de glória. Na verdade, o nome do Senhor seria exaltado, mas a vida do apóstolo Paulo, com certeza, ia passar por um grande desconforto. Ele está entrando numa embarcação com destino a Roma, com destino à Itália. E qual é o propósito dessa viagem, Diego? O propósito aqui, gente, é para que ele pudesse ser condenado pela mão dos homens. Tudo isso porque ele estava pregoando o Evangelho. Tudo isso porque a sua vida estava sendo testemunha da glória de Deus. Ele estava sendo perseguido, e agora vão colocar algemas sobre as suas mãos. Ele vai enfrentar um percurso de uma viagem com o propósito de ser condenado. Tudo isso porque o Evangelho de Cristo está sobre a sua vida. E quando eu leio esse início, logo me deparo que caminhar na presença de Deus não é fácil. Carregar o testemunho de Cristo sobre a nossa vida não é fácil. Perceba que durante o percurso, olha o objetivo do homem de Deus. Caminhou com Deus não para ser aplaudido, caminhou com Deus para pagar preço. Olha o preço que ele está pagando. Ele vai entrar numa embarcação, e quando ele entra nessa embarcação, o texto vai informar que durante o percurso do trajeto, o apóstolo Paulo está no meio de outros tripulantes, e a todo momento o apóstolo Paulo, mesmo algemado, ele vai olhar em sua volta e vai dizer para quem está perto dele: olha, eu vejo que o tempo, o céu não está bom. Vamos aproveitar já que o tempo está nublado, de fato, e vamos parar um pouco para se alimentar. Diego, o que você quer dizer com isso? Os navios da época não eram guiados por bússola, eles eram guiados pelo tempo. O destino da estrela, o sol, orientava para onde eles iam. Já que o céu guiava a embarcação, como é que eles vão percorrer se o tempo está nublado? Qual é o destino que vai se o céu não responde? Para onde eu vou se o céu não está me dando resposta? O apóstolo Paulo está dizendo: olha, o céu não está dando resposta. Já que o céu não responde, vamos parar um pouco. Porque nem sempre o propósito que nós queremos é o propósito de Deus. A caminhada é longa. Já que a caminhada é longa, o apóstolo Paulo está dizendo para quem está no barco com ele: vamos parar para se alimentar, porque a caminhada é longa. Ninguém chega no propósito quem não senta para comer. Ninguém vai muito longe se não sentar para se alimentar. Perceba, o apóstolo Paulo está mais preocupado com o alimento do que chegar no propósito que ele tinha que chegar. Isso é interessante, porque enquanto muitos correm para chegar até o propósito, o apóstolo Paulo está dizendo: o mais importante é comer. Porque se a gente não comer, pode se frustrar durante o caminho. Os tripulantes vão olhar para ele, vão ver a algema nas mãos,
Aí vai perguntar o capitão do navio. Aí sabe qual é a resposta do capitão do navio? Já que o destino é Roma, vamos continuar. E o que você aprende aqui, Diego? Isso aqui é interessante, pastor. Porque perceba que a embarcação vai olhar para o apóstolo Paulo e vai ver o momento dele de algema nas mãos. Aí vai olhar para o capitão do navio e ele, sem discernimento nenhum, vai mandar continuar a caminhar. Observe algo interessante. Perceba que todo mundo que está no navio vai olhar o discurso de Paulo e vai olhar o discurso do capitão do navio. Paulo, preso, algema nas mãos, testemunho manchado. E o capitão do navio, posição de destaque, lugar de honra, voz que todo mundo respeita. Por certo é respeitar o capitão, sim. Mas aqui nós precisamos entender uma verdade. Qual é a verdade, Diego? Que nem todo mundo que está no barco está discernindo a voz que Deus está usando. Tem dias que Deus não vai usar quem está com posição de destaque. Tem dias que Deus vai usar quem o homem não está dando credibilidade. O problema é que nós achamos que Deus só usa quem está em lugar de destaque. E aqui eu aprendo que a boca que está sendo usada não é quem está em destaque, é quem está passando por um processo difícil, mas ainda continua sendo sensível à voz de Deus. Diego, qual é o problema? O problema é que quem está no navio está olhando para o momento do apóstolo Paulo. Só que aquele momento não define a história que ele tem com Deus. O momento que você vive hoje não resume a história de vida com Deus que você tem. O momento de luta, o momento de fraqueza não resume a história da caminhada que você tem com Deus. O que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer nesta noite que Deus vai te usar muito ainda para uma geração que precisa. Já que não dá credibilidade, já que não está dando honra para quem está passando por processos, e o capitão do navio está dizendo, vamos seguir. Mas como é que segue se o céu não responde? Como é que continua fazendo se o céu não está dizendo e orientando nada? Esse é o nosso problema. Porque precisamos entender que aqui está uma batalha espiritual para a vida do apóstolo Paulo. E guerras espirituais nós não podemos tomar atitude se o céu não está respondendo. Como é que eu vou? Como é que eu vou abrir meu coração se o céu não está respondendo? Como é que eu vou criar aliança se o céu não está respondendo? Como é que eu vou ir? Ou como é que eu vou ficar se o céu não está me orientando? Eu gosto da atitude de Moisés, que quando o povo está murmurando muito, que quando o povo precisa de uma solução, primeira coisa que Moisés faz não é tomar atitude. Primeira coisa que Moisés faz é espera um pouquinho, que eu vou ali falar com alguém que me responde. Porque eu preciso ser orientado por ele. Porque se eu não for orientado por ele, eu posso tomar decisões precipitadas na minha vida. E o que vai acontecer? Eles seguem. Quando eles estão seguindo, pastor, nada está acontecendo, está tudo maravilha. Ué, está dando certo? Tá. E quando eles seguem, parece que o apóstolo Paulo estava errado. Mas o texto diz que de repente vai surgir um vento que ele não sabe de onde vem.
vai bater no barco com uma tal força que quem está dentro do barco vai começar a ficar desesperado, vai começar a ter medo, vai começar a enfrentar dias difíceis. O vento está atingindo, e a pergunta que eu fiz para Deus foi: por que veio esse vento? E sabe qual foi a resposta? O problema é esse: tem hora que a gente entra no vento que não era para ter entrado. Tem hora que a gente vive processo na vida que não era para ter enfrentado. Tudo isso porque tomou decisões precipitadas. E o que está sendo ferido agora? Sentimentos. Porque quando eu faço o que o meu coração pede, mas não aquilo que o céu quer que eu faça, eu me frustro durante o percurso. Eles estão com medo. A estrutura do barco está sendo agora rompida. Quem está dentro do barco está desesperado, dizendo o que está acontecendo. O vento está batendo tão forte. Só que esse vento tem propósito. E eu vim pregar nessa noite para alguém que precisa entender os processos da vida para chegar até o propósito onde Deus quer. Diego, esse vento está fazendo o quê? Pela lógica, já era para ter quebrado o navio. O vento bate, mas não quebra. Se pela lógica já era para ter rompido, por que não rompeu? Porque na verdade o propósito não era quebrar. O propósito era mexer dentro da embarcação. Porque antes de Deus mudar alguma coisa por fora, primeiro Ele trata. O vento está batendo, quem está dentro está desesperado, e agora? O que vai fazer? Aí o texto diz que o vento está começando a romper algumas coisas do navio, e quem está dentro sem discernimento, eles vão pegar a corda e agora vão começar a amarrar o navio. Tudo isso para o barco não quebrar. Eu não sei se você vai entender isso aqui, mas entendeu? O propósito está tirando, só que está desligado, está tentando amarrar na vida aquilo que Deus está dizendo, tira de perto. O problema é que a falta de discernimento não está conseguindo entender que o navio precisa descarregar algumas coisas dentro dele. Só que quem não está discernindo está tentando amarrar aquilo que o propósito está tentando tirar de perto. Não adianta. Nem todo mundo e nem tudo que conseguimos conquistar, iniciar no meio do propósito, vai chegar conosco até o final. Nem tudo que começou contigo vai terminar do teu lado. Que é isso, Diego? É a verdade. Se você olhar para a sua volta, nem todo mundo que começou a caminhar contigo está do teu lado. Nem todo parceiro que você disse que era mano, mana, está do teu lado. É Deus dizendo, faz parte do processo. Tem pessoas que vai chegar na tua vida só para passar mais uma fase com você. Entenda, não tenta aprender aquilo que Deus está dizendo. Por que, Diego? O barco não pode ficar pesado. O barco precisava estar leve para enfrentar a força do vento. O problema é que nós queremos colocar perto, por causa do sentimento, aquilo que Deus está dizendo não faz parte do meu propósito para a tua vida. É difícil pregar isso aqui. Diego, é culto jovem, isso aqui é maravilhoso. Porque nós precisamos entender que vida de chamado com Deus, nós não vivemos mais a forma que nós queremos viver, mas é a forma que Deus quer que nós podemos viver. A minha vontade
era estar agora dentro de casa assistindo Netflix com uma pipoca no meu colo. Mas a vontade do reino é pregar o evangelho, é ser instrumento para alguém. Diego, o que tu está querendo dizer com isso? Nem toda vez a minha vontade vai prevalecer no reino, mas eu preciso entender a vontade dele. Eles estão tentando amarrar aquilo que na verdade precisava sair do barco. E o vento não para de bater, porque o processo aqui é para eles entenderem que precisa deixar sair. Porque na verdade não, aqui nesse primeiro processo, não é eles que estão tirando, é o propósito, é o vento que está tirando, mas são eles que estão tentando amarrar aquilo que já está tentando sair há muito tempo. O que vai acontecer? Barco pesado. E barco pesado é uma frase que eu aprendi na igreja que congrego. Nem toda a igreja que está cheia significa que é propósito de Deus. Porque para chegar até o propósito, não depende do número que está dentro do barco. Porque tem horas que a gente acha que está cheio, mas na verdade está pesado. Porque se não tiver todo mundo no mesmo propósito, nós não conseguimos concluir. Isso também serve para as amizades da nossa vida. Tem amizade que você conversa 5 minutos, tu já esquece o propósito do reino na tua vida. Já começa a falar coisa que não é para falar. Já começa a curtir coisa que não é para curtir. Já começa a se envolver com coisa que não é para se envolver. É Deus dizendo: quanto mais você caminha comigo, mais o meu espírito vai fazendo uma limpa dentro de você. Porque eu não vou deixar nada na tua vida que vai pesar o propósito que eu tenho para você. Você vai chegar até o final. Eu sei que é difícil, mas é a realidade. Eu sei que isso dói, mas é uma realidade. O que vai acontecer aqui, Diego? Eles estão tentando amarrar, mas o vento está tirando. E agora? Aí o texto diz que o vento cessa, mas não para, só dá um tempo. É aquela vida de provação. Quando tu acha que acabou, aparece algo aqui do lado de novo. Quando tu acha que já resolveu uma coisa, olha para trás, já tem outra para resolver. Meu Deus, de onde sai isso? Processo. Aí agora o texto diz que Paulo continua orientando: vamos se alimentar. Só que o vento vem de novo. E agora, Diego? Agora não tira nada. Porque durante o percurso eles estão chegando mais longe. E quanto mais tempo eu tenho de caminhada, mais Jesus vai me tratando e me ensinando a caminhar no evangelho. Porque o primeiro vento está tirando, e o segundo não tira, só bate no barco, só está avisando. Agora são eles que vão olhar para dentro do barco e vai ver o que está pesando para não quebrar. Aí o texto diz que eles vão pegar os baté, os botes, e vão colocar para fora do navio. Percebeu? O primeiro vento arrancou, e o segundo não arranca nada. O segundo só avisa: está pesado. E agora? Agora eles vão analisar dentro do navio e vai colocar para fora aquilo que está pesando. Porque agora eles precisam entender: ou vive uma vida com peso, ou joga para fora e complete a missão que o Senhor te deu. Quando nós temos chamado com Deus, nós precisamos fazer escolhas difíceis. Não é fácil. Tem hora que a gente olha dentro do barco e fala: não dá para deixar isso aqui não, Jesus. Não. Tem coisa que está pesando na tua caminhada. Já era para você estar mais longe um pouco. Já era para você estar percutindo em
caminhando mais. Aí quando eles começam a colocar para fora, o texto diz que quando o vento cessa, pastor, eles vão ter medo. Mas durante todo esse processo, eu não vou ver na Bíblia o apóstolo Paulo com medo. Eu não vou ver na Bíblia o apóstolo Paulo desesperado. Porque quando eles veem que o vento cessou, eles vão medir aonde eles estão. E agora diz o texto que eles vão querer pular do navio. Que é isso, Diego? Quando eles vão tentar pular, quem está amarrado, não teve credibilidade no ambiente, vai olhar para eles e vão dizer assim, ó, não pula ninguém. Porque se vocês não ficarem no navio, não vão poder ser salvos. Isso aqui é interessante. O apóstolo Paulo está consolando quem está querendo pular do navio. Mas quem precisa de consolo é ele que está algemado. Quem precisa de uma palavra é ele que está precisando e está passando um momento difícil. Percebeu a vida de quem tem chamado com Deus? Ele precisa de consolo, mas a boca dele não falta consolo para quem está perto. Ele precisa ser orado, mas na vida dele não falta oração para quem precisa. Porque quem tem chamado com Deus não tem esse negócio de fase. Hoje eu não quero. Hoje eu não estou afim de cantar não. Hoje eu não estou afim de pregar não. Bota outro no meu lugar que hoje eu não quero dirigir trabalho nenhum não. Hoje eu não estou afim de louvar não. Bota outro para reger o louvor aí. Quem tem chamado com Deus, gente, não tem tempo para ter essas opiniões. Por quê? Porque o chamado é mais forte do que as nossas vontades. Tem dia que tu entra aqui e não quer cantar, mas se dá o microfone na tua mão, tu canta 2 louvor. Tem dia que tu não quer orar, mas mesmo assim você ora. Por quê? Porque quanto mais eu exerço o chamado, mais eu me fortifico dentro dele. Perceba, ele precisa de consolo, mas mesmo o barco quebrando, mesmo ele precisando de orientação, quando ele está consolando vida, Deus está trazendo consolo para dentro dele. Você precisa entender essa verdade. No meio desse vento, no meio dessa prova, não é hora de ficar dentro de casa trancado, dizendo eu não estou afim de fazer. Não vou orar porque eu não quero. E quem disse que a gente tem que orar só quando quer? Hoje eu não quero ir para a igreja, eu não estou afim. Quem disse que tem que ir para a igreja só quando está afim? Nada contra, gente. Cada um tem um pensamento. Eu já ouvi pessoas dizer nada contra. Gente, quem não quer adorar Jesus vai para casa. Tem dia que eu não quero levantar a mão para dar glória. Tem dia que eu chego na igreja um pouco desanimado, mas mesmo assim eu sento no banco. Aí parece que o diabo diz assim, vai embora. Eu falei, não, aqui não tem outro lugar melhor do que esse. Vai para casa, não, vou ficar de bico aqui dentro, mas para casa eu não vou. Porque enquanto eu estou no ambiente, eu estou sendo protegido por ele. A raiva do diabo para esses jovens é que não abandonou o barco. Deixa quem quiser ir embora, vá, mas você não pode. Tem dias que até para orar, gente, é complicado. Mas o segredo da oração não é o tempo que você coloca o joelho no chão, é a sinceridade que você coloca no meio da oração. Tem gente que ora 1 hora, mas não entrega uma verdade para o altar. E tem gente quebrado que ora 5 minutos e abre os céus diante da cabeça dele. Oh glória, Deus ama é quem tem sinceridade. E sabe uma coisa que o diabo não gosta? É quando você chegar aqui de cara fechada, tu olhar e dizer, olha diabo, eu estou inquebrado, mas mesmo assim eu vou adorar a Deus, porque eu estou aqui de dentro. Mas o apóstolo Paulo está ensinando para quem está querendo pular do barco, não pule ninguém.
Como eu sei que Jesus não fala para paredes, vou repetir isso aqui: não pule ninguém, permaneça dentro do barco. Talvez você está vendo alguém já pendurado querendo pular. Essa é a hora de você abrir a boca para ele dizer: não pule. Quando eles estão dentro do barco, isso aqui é maravilhoso para a gente caminhar para o fim. Por quê? Olha o que o apóstolo vai dizer, pastor. Porque o anjo do Senhor falou comigo. Calma aí. O barco estava balançando, quase quebrando, pessoa desesperada. E o anjo do Senhor está falando com ele. O anjo do Senhor falou comigo dizendo para não pular ninguém. Percebeu? Que quem tem intimidade com Deus, o processo do momento não quebra a tua aliança. Está ventando, mas ele está sendo consolado. Está no processo difícil, mas o Espírito Santo está preenchendo ele. Isso aqui é maravilhoso. É isso que a gente não consegue entender. Tem hora que a nossa boca diz: eu vou parar, quando o vento já está com a Bíblia na mão aqui dentro. Não é que ele está sendo consolado. E aqui me confronta, porque o texto diz que ele termina dizendo assim, ó: e um anjo do Senhor falou comigo. O quê? Gente, eles estão no meio do mar. Eles estão no meio do mar. Sabe o que o anjo do Senhor fala com ele? Isso aqui, se eu estou dentro daquele barco ali, gente, ia ficar estreito para mim. O anjo do Senhor fala com ele assim, meu amigo. O anjo do Senhor falou comigo, e falando calmo, que o barco que a gente está pisando vai quebrar, mas ninguém vai morrer. Ele está falando isso é no alto mar. Como é que vai falar no alto mar que o barco vai quebrar? Mas ninguém vai morrer. A gente canta tanto falando de fé, né? Tem que ter fé aqui. No alto mar o barco quebra. E agora? Mas o anjo falou que ninguém vai morrer. Crê. Porque tomar posse e ter fé, quando Deus fala que vai abrir porta com a chave na mão, é fácil. Que Deus vai curar e você já com a cirurgia marcada, é muito bom. Fácil ter fé. Ter fé falando que Deus vai te dar casa e o teu nome já está na fila para receber o apartamento. Agora, ter fé na contramão daquilo que você está vendo. Ter fé dizendo que Deus vai abrir porta, faculdade. Uma vez profetizaram para minha esposa: você vai fazer faculdade. Na hora eu abri o aplicativo do meu banco, falei: Jesus, e agora? Aí Jesus falou: tem fé? Não é que abriu porta de faculdade, não é que uma bolsa de estudo chegou para ela. É conhecida de quem? De ninguém. Esse que vos fala já disse esse testemunho muito vulgar. Querendo casar, sem emprego, 2 anos. Como é que casa? Casamento marcado. Mulher querendo ver buffet, pastor. Quanto é que está esse buffet? Esse buffet, maior número de pessoas, o buffet vai ficando caro. Só minha família era mais de 300 pessoas. Aí tu tem que ir peneirando, né? Aí não tem como peneirar, que irmão de mãe é 7, irmão de pai é 8. Quanto é que está o valor desse buffet? Como é que casa? Você não tem dinheiro nem para ter casa, quanto mais casamento. Faltando 3 meses. Deus abre porta, dá
casa, dá casamento. Não, tu não está dando glória, eu não vou acreditar nisso. Ainda dá cereja do bolo, ainda dá lua de mel para alugar top. Que é isso, Diego? Só toma posse. Porque Deus é especialista em quebrar o cálculo do homem. O homem calcula dizendo, não vai dar certo. Aí Jesus olha e diz, é agora que eu entro com providência. O barco não vai quebrar, o barco vai quebrar e agora? Ninguém vai morrer. Aí o texto diz, que o barco quebra. Quem sabe nadar, vai nadando até uma ilha chamada Malta. E quem não sabe, como é que chega do outro lado? Aí o texto diz que vai se agarrar naquilo que sobrou do navio. Se agarra naquilo que restou do navio, nas tábuas, para chegar até o outro lado. Quando eles chegam sobre a ilha, é uma nova história que eles vão viver. É uma nova realidade de vida. Friso isso aqui para você nessa noite. Percebeu que para viver uma nova história foi necessário quebrar aquilo que ele não queria que quebrasse. Tem hora que Deus está quebrando coisas, não é para te ver na depressão, frustrado, afastado. Na verdade, Ele está nos ensinando. Para viver o novo, é necessário quebrar algumas coisas velhas. Não tem como viver uma nova história se algumas coisas que nós estamos vivenciando não quebrar durante o percurso. Isso dói. Mas vida de quem tem chamado com Deus não escolhe aquilo que Deus pode quebrar. Ou tu entrega o barco na mão dele, ou você nunca vai viver uma nova história com ele. Porque quando a história está na mão dele, você não vive aquilo que os teus olhos vê. Você vive uma realidade que só os céus podem contemplar sobre a sua vida. Termino dizendo que Deus marcou essa geração para entregar a confiança do teu chamado na mão do Senhor. Fica tranquilo, só vai quebrar aquilo que está te impedindo de chegar até o propósito. Chegou a hora que nós vamos escutar muitas coisas estalarem, mas é tudo aquilo que estava paralisando o teu ministério, paralisando a tua caminhada. Oh glória, Deus está soprando um vento que está quebrando tudo aquilo que impedia da tua vida espiritual crescer, ou do teu relacionamento com Deus crescer. Oh glória, hoje Deus vai quebrar o que impede de ter um relacionamento maior com Ele. Termina aqui. É necessário quebrar uma embarcação para viver uma nova realidade de vida. Diego, o que tu está querendo dizer com isso? Quanto mais nós percorremos com Deus, mais o Senhor nos surpreende durante o caminho. O que eu estou ministrando aqui nessa noite é algo profético para alguém que talvez viu porta de emprego se quebrando, que talvez viu alguns projetos se quebrando, ou talvez viu alguns relacionamentos se romperem durante o caminho. A gente é ser humano, a gente se frustra, mas o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer: enquanto você segue no meu propósito, só vai romper aquilo que não faz parte do projeto que eu tenho para a sua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Enquanto a mão de Deus quebra, o teu ouvido vai ficando mais sensível durante o caminho. Enquanto a mão de Deus quebra, os teus pés estão chegando aonde quem na embarcação está dizendo: como é que está conseguindo chegar?
Enquanto a mão de Deus vai quebrando algumas coisas que te impedia, oh glória, tu vai chegar até o propósito. Talvez alguém olhou para você e disse: o futuro dele é incerto, não vai chegar, não vai conseguir. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: só vai romper aquilo que não faz parte. Fica tranquilo, porque você vai chegar. Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia. Foi difícil pregar isso aqui hoje, porque esse processo é doloroso. Esse processo é doloroso. Mas como eu sei, pastor, que o Espírito Santo de Deus trabalha como quer. Talvez você estava achando que estava sem destino. Na verdade, o Senhor está te dizendo: estou te conduzindo durante o caminho. Eu não entendi esse processo. Mas enquanto a gente se mantém firme e constante, Deus vai abrir um trajeto que nossos olhos nunca iam conseguir contemplar. Que o Espírito Santo de Deus manda frisar nesta noite, e aqui termina a oportunidade: não pule do barco, porque o Senhor vai fazer você chegar até o final desse percurso. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. É dentro desse processo que você vai se tornar um grande evangelista para o Senhor. É no meio dessa luta que Deus está te aperfeiçoando a você ser um instrumento para alguém. Porque enquanto você faz a obra de Deus, Deus vai consolando a sua vida. Quero orar por você. Quero orar por você. Ó Deus, hoje eu estou pregando para pessoas que talvez está sentindo alguns ventos fortes baterem. Talvez já sentiu vontade de pular até do barco. Só o Senhor sabe a guerra. Só o Senhor sabe a luta. Mas eu prego em um culto jovem que tem uma geração aqui dentro, que em meio a esse processo, Pai, está entendendo que que precisa continuar pregoando a Tua palavra, que precisa continuar com uma palavra de consolo para alguém. O que eu lhe peço nesta noite é: nos dê estrutura para chegar até o final desse propósito. Vento forte não vai fazer essa igreja pular do barco. Ah, Jesus, eu te sinto aqui. Ah, esse vento não vai deixar ninguém pular, Pai. Porque quem está perto vai segurar na mão de outro que está fraco e vai dizer: você não vai pular não. Tem um projeto de Deus para a nossa vida aqui dentro. Se nós conseguimos até agora, continue até o final. Ai, eu sei que teu espírito não prega para a parede. Aquece esse coração cansado, aquece esse coração ferido. Ah, Deus, quem tem força, Pai, que continue liberando uma palavra para quem está fraco. Mas a palavra nessa noite é: ninguém vai pular do barco. Eu vou repetir isso aqui, uma palavra profética: ninguém vai pular do barco. Pai, nós vamos ir até o final. O inimigo perdeu de novo. Por quê? Porque nessa noite nós entendemos que nós vamos conseguir ir até o final. Se
Se você crê nessa palavra, você pode levantar as suas mãos para os céus e pelo um ato profético liberar o teu melhor adoração para Jesus agora. Porque enquanto você adora, Jesus renova as tuas forças. Enquanto você adora, Jesus te consola no meio dessa embarcação. Olha para quem está do seu lado, por favor. Dê um sorriso para ele e diga para ele: nós vamos até o final. Diga: não pule do barco. Não diga como profeta, diga: não pule do barco. Diga: juntos nós somos mais fortes. Se você crê nisso, aplaude Jesus, que ele merece. Glória a Deus.